Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho do que rolou na minha apresentação, da minha palestra lá na Conference 2024. Então, para você que não pôde ir presencial, não fiquem tristes, pois eu vou fazer um overview aqui de como que foi ali a minha palestra e tudo mais, mostrar o que eu apresentei, os recursos e tudo mais. Bom, então, para quem não tinha acompanhado, né, eu levei o tema lá de inovando o desenvolvimento de software do Delphi ao pipeline contínuo, tá? Então, para quem é novo, para quem não me conhece, me chamo Armando Neto, né, sou graduado em ciência da computação, tenho 2 pós-graduação, uma gerenciamento de projetos e outra arquitetura de software. Sou Developer ali pela Embarcadero Academy, 17 anos aí trabalhando como análise e desenvolvimento de sistema e atualmente aí eu trabalho como analista de sistema na Senior Sistema, né, em Blumenau, Santa Catarina. Bom, então falando um pouquinho sobre o que veremos aqui neste vídeo, eu vou estar explicando para vocês sobre processos, sobre controladores de versão, sobre repositórios de código-fonte e branches, versionamento semântico, análise estática, Continuous Integration e Continuous Delivery, o famoso CI/CD, que aqui é a cereja da apresentação, né? Digamos assim, a camada principal. Falar sobre os requisitos, como mudar a cultura e também vamos colocar um exemplo na prática, tá? Como que a gente submete lá para o nosso servidor, para o nosso repositório, como que a gente cria uma versão, como a gente faz um commit e assim por diante, tá? Bom, então falando sobre processos, a gente não pode deixar de falar ali, quando a gente está falando de CI, CD, nós não devemos deixar de falar sobre processos, tá? Então, processos ali, ele refere-se a uma sequência estruturada, tá? Que envolve ali alguns elementos, né? Alguns pilares ali, que são pessoas, ferramentas, tecnologias e recursos. Então, assim, quando nós temos um código-fonte, quando nós temos um projeto, nós temos que seguir um processo, tá? Justamente para quando tivermos vários desenvolvedores ou quando vier um desenvolvedor novo integrar a nossa equipe, ele siga o mesmo processo e dessa forma o onboard daquele colaborador fica de forma simples e facilitada. Então por isso que devemos seguir processos no nosso desenvolvimento de software. Isso é de praxe, não muda, tá? Bom, e falando agora sobre controladores de versão, nós temos aqui alguns controladores, assim, digamos, que a comunidade utiliza, tá? Então, o que é um controlador de versão? Deixa eu só fechar aqui o nosso Git, nosso source tape. Então, o que é um controlador de versão? Controladores de versões são ferramentas que nos auxiliam a gerenciar e controlar as mudanças no nosso código-fonte. Então, assim, os principais de mercado quais são? É o Git, o Subversion e o Mercurial. E quais são as funcionalidades de um controlador de versão? É trabalhar com ramificações para implementar novas funcionalidades, capacidade de realizar mesclagem de alterações entre ramificações, ou seja, nós temos um desenvolvedor A e um desenvolvedor B, cada um trabalha em suas ramificações, de acordo com as suas atividades, e num determinado momento eles fazem a mesclagem direto para uma master ou para uma develop ali no nosso repositório. Então é isso que nós chamamos de mesclagem, de merge ou de pull request, aí depende de qual repositório estaremos utilizando. Também temos ali a funcionalidade de histórico de versões e também nós temos o recurso de controlar os conflitos e resolver também esses conflitos. Bom, então falando sobre esse utilitário, sobre esses controladores de versões que são utilitários, nós devemos também falar sobre repositórios Bitcódigo-fontes e suas branches, tá? Então, assim, quando nós temos o nosso projeto, ele não pode ficar local na máquina do desenvolvedor, tá? E isso, né, é um conceito lá dos anos, né, 90, onde cada desenvolvedor era dono, né, daquele produto, então os fontes ficavam na máquina dele. Isso não existe mais. Agora nós temos repositórios centralizados, tá? Então, o que são esses repositórios de código-fonte e suas branches, tá? São locais de armazenamento e gerenciamento, onde a gente consegue fazer ali o versionamento do nosso código-fonte, do nosso produto, né, do nosso projeto. Os principais repositórios de código-fonte que temos no mercado, existem outros, obviamente, mas os principais são GitLab, GitHub e o Bitbucket, tá? O GitLab, ele é mais utilizado ali a nível empresarial.
O GitHub ele é mais conhecido ali por projetos open source, né? Embora também conseguimos, né, criar projetos ali e deixar de forma privada, mas ele é mais famoso ali para projetos colaborativos, né, por projetos open source. E o Bitbucket ali, que é do mesmo grupo ali do Gira, do Trello e assim por diante, eles também têm um repositório de código-fonte. E quais são as principais funcionalidades, né, de um repositório de código-fonte? Nós temos então, conforme eu comentei, um armazenamento centralizado ou distribuído, ou seja, o código-fonte não fica mais na máquina do desenvolvedor, tá? Isso é do passado, isso nós não temos que levar para frente. Nós temos que ter um armazenador centralizado ou distribuído, que é o que os repositórios de código-fonte nos entregam. Nós temos um controle de versão, ou seja, utilizando o GitLab, GitHub ou Bitbucket, nós conseguimos fazer a gestão de um controlador de versão para o nosso software. Então nós não temos mais aquela situação onde o desenvolvedor vai lá, builda lá o teu projeto e manda lá o executável para o cliente, tá? Aí ele vai lá, builda de novo e manda o executável para o cliente. Não, a gente consegue fazer ali um controle de versão utilizando aí esses repositórios. Nós temos histórico de alteração, colaboração e revisão de código, ou seja, um desenvolvedor ele pode fazer a submissão, né, da mesclagem para a master, né, o develop, para o repositório principal, e uma terceira ou segunda pessoa vai lá e pode revisar esse código e fazer, né, o famoso merge ou pull request das alterações. Tá? Nós temos ali a funcionalidade de backup e recuperação de determinado ponto ali de alteração, e também a gente consegue gerenciar todas as branches criadas aí no nosso repositório. Bom, falando então sobre repositórios e código-fonte, falando ainda um pouquinho sobre branches, eu quis trazer aqui um fluxo onde nós podemos seguir como processo de trabalho. Algumas empresas já utilizam esse mesmo tipo de fluxo, outros é um pouquinho adaptativo, né, em alguns recursos, alguns processos. Mas de praxe, essa é a esteira de desenvolvimento quando nós estamos falando de branches, onde quando um desenvolvedor ele inicia uma atividade, ele cria uma branch local, né, com o número ali da tua atividade, né, seja, né, uma ferramenta externa, tem uma numeração de tarefa ou o título da tarefa. Então ele cria uma branch, né, que a gente chama uma ramificação, igual eu comentei, sempre com base, né, nesse caso, com a master ou develop do nosso repositório, tá? Ah, mas o que é master e o que é develop, tá? Eu vou comentar mais para frente, mas são basicamente o branch de desenvolvimento, onde o desenvolvedor ele faz uma cópia, né, uma cópia daquele branch naquele ponto e trabalha ali na tua máquina local, fazendo a sua implementação da tua atividade. Basicamente é isso. Depois, né, que é essa etapa de desenvolver. Depois que ele desenvolveu, testou na máquina dele, deu tudo certo, o que ele faz? Ele submete este branch dele para o servidor, para o repositório de código-fonte. Nesse caso, quando ele submete, ele faz o commit, faz ali o push, ele tem a opção de abrir o merge request ou pull request, tá? Por que MR ou PR? Aí vai depender muito da ferramenta, né, do repositório que você está utilizando. O GitLab, ele nomeia como merge request. Já o GitHub é de pull request. Então vai depender muito aí de qual repositório você vai estar utilizando, tá? Então neste caso ele abre esse MR, né, apontando para qual destino ele quer fazer essa mesclagem. Nesse caso, como ele fez um branch com base na develop, né, tudo indica que ele vai jogar as alterações para a develop. Então ele aponta o destino como develop e associa uma segunda ou terceira pessoa para fazer a aprovação deste MR, onde essa pessoa vai analisar o código, as alterações que aquele desenvolvedor fez, aí sim vai apontar melhorias ou sugestões, mas estando tudo ok, essa terceira ou segunda pessoa vai lá e marca para fazer a mesclagem das alterações e fim aqui do processo. Então basicamente este é um ciclo de desenvolvimento na qual eu vou estar explicando aqui um pouquinho na prática em seguida. Bom, então não podemos falar sobre repositórios, sobre controladores de versão, sobre processos e não mencionar um pouquinho sobre o versionamento semântico, onde o versionamento semântico é muito importante
tanto para nós desenvolvedores quanto para os clientes, tá? Então, o que é o versionamento semântico? É uma convenção para atribuir números de versão ao nosso sistema, tá? De forma padronizada. Isso ajuda tanto a gente a identificar as mudanças claras no nosso software, assim como correções e assim por diante. Quais são as principais funcionalidades? Então, nós estamos falando sobre três tipos, né? Três casinhas ali, onde nós temos a versão maior, a versão menor e a versão a gente chama de patch, né? Que são as correções. Então, na versão de patch, ali a gente sempre vai ter toda a resolução de bugs. Então, qualquer bug que a gente tem que não tenha quebra de compatibilidade, são bugs levantados por cliente, nós incrementamos esta primeira numeração, essa última, né, no caso. E ali a do meio, nós temos ali a minor, né, version, que quando nós não quebra a compatibilidade, né? Ou seja, a gente não criou campo, a gente não quebrou contrato de API, porém são mudanças significativas, são melhorias grandes e assim por diante. Então ela não cabe como uma resolução de bug, sim melhorias. Então a gente incrementa essa numeração do meio. E a primeira numeração é a versão maior, ou major, quando há quebra de compatibilidade ali no nosso software. Ou seja, criamos campos, alteramos o contrato de uma API. Isso nós sabemos que vai quebrar a compatibilidade quando o cliente for atualizar. Então ele vai ter que fazer alguma adaptação, criou campo, vai ter que alimentar esse campo e assim por diante. Então nós incrementamos esta numeração. E qual que é a importância? É ajudar desenvolvedores e usuários a entender o impacto das mudanças entre as versões do sistema. Então é muito importante, quando vocês forem controlar a versão do software de vocês, já trabalharem com versionamento semântico atrelado, né, obviamente, ao controle, o que cada versão tem e assim por diante. Dito isso, quando falamos sobre versionamento semântico, nós também levamos junto um arquivo chamado changelog, que é um arquivo onde nós, a partir de automações, conseguimos também dizer o que tem em cada versão, né? Cada versão que a gente cria ali no nosso repositório. Então ele é um arquivo de controle das atividades e suas versões. Então aqui vocês podem ver que temos um exemplo, ó, onde nós colocamos aqui se essa atividade pertence a uma minor, a um patch ou a um bug, assim por diante, um patch, né, que é um bug. E aqui embaixo nós temos as versões que foram geradas. Então, por exemplo, essa versão 1.1.2 foi gerada na data, né, nessa data, o dia 30/12, e aqui a tarefa e seu título. Então a gente consegue, a partir de uma automação ali no nosso repositório, fazer toda essa orquestração e essa organização das mudanças e alterações ali do nosso software. Beleza? Bom, falando então sobre controladores de versão, falando sobre brands e tudo mais, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre qualidade da nossa esteira de desenvolvimento. O primeiro deles, qual que é? É a análise estática, tá? Essa análise estática, o que quer dizer? São ferramentas capazes de analisar o nosso código-fonte sem executá-lo. Basicamente é isso. Ele pega essa ferramenta, varre os teus arquivos, nesse caso os .pes, e consegue saber se o teu código está com uma qualidade boa ou não, tá? A ferramenta mais utilizada aqui com o Delphi é o SonarQube. Aqui eu listei outras de outras linguagens, tá? Só para título de curiosidade. E quais são as principais funcionalidades aqui do SonarQube? É a detecção de erros e vulnerabilidades. Então vamos supor que você deixou lá uma senha fixa ali no teu .pes ou um token ali. Ele vai alertar e vai identificar como uma vulnerabilidade. Se tiver um erro de regra ali, digamos assim, de cálculo ou algo do tipo, ele também consegue identificar com uma detecção de erros. Ele verifica conformidade com padrões, ou seja, ele está 100% atrelado ao Style Guide do Delphi. Então a gente consegue utilizar ali um plugin do Delphi e ele consegue verificar se você está usando convenções de nome de parâmetros, variáveis e assim por diante. Ele é uma análise de complexidade, ele faz também a identificação de código morto e sugestão de melhorias, tá? Ou seja, se o seu código ele está muito grande, provavelmente ele vai falar que você tem opções de deixar ele mais simples e se tem a necessidade de fazer o refactor daquele método ou daquela classe. E também faz sugestões aí de melhorias.
Então, basicamente, ele é como se fosse ali uma terceira pessoa que vai estar revisando o teu código. E isso é muito bom para a gente seguir um padrão e também aumentar a qualidade aí do nosso software, do nosso produto. Bom, agora chegamos, né, na parte aí que nos interessa, que é o famoso CI e o famoso CD, que, né, conforme aqui o título do vídeo, é o nosso pipeline contínuo, né, do Delphi é o pipeline contínuo. Por que isso? Porque simplesmente o que é o Continuous Integration, né, que a gente leva junto as pipeline e tudo mais. É uma prática onde desenvolvedores integram diversas vezes, né, o seu código aos repositórios de código-fonte. E cada integração ela é verificada por uma build automatizada. Então, pensando ali atrás, onde eu comentei sobre commit, onde um desenvolvedor submete o teu código-fonte para um servidor onde fica armazenado, né, esse código-fonte, a gente consegue montar uma esteira. O que é essa esteira? Essa esteira é como se fosse uma linha de produção mesmo, onde assim que o usuário, o desenvolvedor, ele acaba a sua tarefa e submete para o servidor, a gente starta essa esteira, que é como se fosse uma esteira mesmo de fábrica, onde passa por vários steps dali para frente. Neste caso, assim que ele faz esse commit, até temos aqui nessa imagem aqui da apresentação, nós temos ali a construção do nosso build, ou seja, ele vai buildar, né, vai compilar ali o nosso produto, ali, o nosso projeto em Delphi, e vai criar ali o executável. Ele também pode, podemos criar ali a execução, criar testes unitários e fazer as suas execuções para ver se está com qualidade o nosso software. E se tiver testes de integrações, a gente também consegue fazer. Então vocês podem ver que é uma pipeline, ou seja, é uma esteira onde a gente consegue colocar steps. Então, dependendo ali da complexidade do teu software, você consegue personalizar de acordo aí com o teu produto. Bom, aqui é um pouquinho da imagem aqui, de como é feito o ciclo do CI, né? Então, nesse caso, o desenvolvedor, usando ali o Delphi, utilizando o JUnit-X, ele faz toda a tua codificação, faz o commit e manda para o servidor. No caso do analisador estático, nós ainda temos aqui o Delphi Lint para ser escaneado, fazer toda essa análise estática de forma local. Então, a gente também consegue utilizar. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo um pouquinho sobre como instalar esse Delphi Lint para estar escaneando ali no nosso ambiente local o nosso projeto. Feito isso, então o desenvolvedor submete. Então aqui começa a parte do build e teste. Aqui eu coloquei o GitLab, porque pode ser rodado nele, pode ser utilizado ali o Bitbucket, né? Um Jenkins, um Azure ou um GitHub. Então vai depender muito ali de qual ferramenta, de qual repositório vocês utilizam na empresa de vocês. Feito isso, ele passa ali pelo portão de qualidade do SonarQube, dando OK, ele libera ali um merge para a produção, ou seja, a segunda pessoa ou a terceira pessoa pode ir lá e fazer a revisão e mergear para o branch principal. Então, basicamente, esse é o ciclo do CI. Bom, falando então sobre CI que é o Continuous Integration, né? Que é, conforme eu comentei, nós temos agora o Continuous Delivery, tá? Qual que é a diferença do Continuous Integration para o Continuous Delivery? O Delivery é quando nós queremos expedir, né? Quando a gente quer liberar uma versão para um cliente. Então, a gente também tem que seguir um processo, né? Uma pipeline, né? Ou seja, uma esteira, onde, né, é uma prática onde há a garantia em que o software esteja sempre pronto para ser entregue em produção. E é um processo que trabalha em conjunto, inclusive com o CI. Então, ou seja, assim que o CI passou, a gente pode disparar ali um CD, garantir que aquele software vai estar liberado para o cliente. Então, neste exemplo, vocês podem ver que, ó, nessa primeira pipe aqui era a pipe do CI e essa segunda aqui já é a pipe do CD, onde ele faz o review, prepara o stage e faz ali a distribuição para a produção. Então, são pipelines que nós conseguimos ali utilizar e garantir ali uma organização, né, conforme eu comentei, seguindo todos os processos estabelecidos pela empresa de vocês. Aqui é um pouquinho visual de quais ferramentas podemos utilizar. Neste caso, né, utilizamos ali o Delphi, utilizamos o Git. Neste caso aqui que eu vou apresentar, eu utilizo uma ferramenta gráfica
para me auxiliar nos comandos do Git, que é o source tree. Eu utilizo aqui como repositório o GitLab, tá? Que eu gosto muito de utilizar ele, porém, tudo isso que eu vou demonstrar daqui para frente também é possível fazer ali com o GitHub. Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal que eu também demonstro. Utilizamos aqui o MS Build, né, junto ali com o RSVars da própria embarcadeira. Se você utiliza alguma dependência ali da tua aplicação, utilizando microserviços, você pode usar ali, ou, né, caso você também utiliza sem ser microserviço também, a gente consegue utilizar o Boss, que é um gerenciador de dependência, tá? Inclusive ali criado pela Hashload, a gente também consegue fazer isso de forma automatizada. A gente consegue colocar lá um comando que ele vai executar, baixar as dependências para poder fazer a compilação. Tá? Também podemos executar ali os testes utilizando a Unixx, e aí sim ele vai para o ciclo do CD, né? Quando tudo isso aqui estiver pronto, na hora do release, ele faz a parte do deploy, a gente pode mandar para uma AWS, podemos mandar para uma VM, podemos depois operar e fazer ali todo o monitoramento, ok? Bom, mas Armandinho, quais são os recursos, os requisitos que eu preciso ter para eu montar aqui a minha esteira de desenvolvimento? O primeiro de todos é termos um Delphi Professional ou superior. Por quê? Porque precisamos executar ali a linha de comando, né? A compilação via linha de comando. Sem isso, não conseguimos fazer ali o build na nossa aplicação. Tá? Então, devemos ter esse Delphi registrado da versão Professional superior. Ah, mas eu tenho aqui a versão Community, ela está licenciada e tudo mais. Infelizmente, não conseguimos porque a Community tem essa limitação. Devemos ter, então, um servidor ou uma VM com essa instalação do Delphi, justamente para o GitLab identificar essa instalação e fazer toda a compilação do nosso produto. Devemos ter, obviamente, o Git instalado. A gente tem que escolher um repositório de código-fonte, seja o GitLab ou o GitHub. Tá? Embora nós temos o Bitbucket eu não cheguei a testar ainda. Né? Então, os que eu consigo dar certeza, o GitLab e o GitHub conseguimos fazer todos os exemplos que eu vou mostrar aqui para frente. Com suporte, obviamente, às pipelines. Utilizar ali uma ferramenta de análise estática, nesse caso o SonarQube, e também a gente fazer, antes de tudo isso, definir, né, na empresa ali quais serão as nomenclaturas dos branches e do changelog que vamos utilizar para o nosso produto. Tá, mas aí como que eu mudo a cultura da minha empresa? A minha empresa, ela é desde lá 1980, 1970, e ela sempre teve essa cultura de ter cada desenvolvedor ter ali ser o dono do próprio fonte, o fonte está na máquina dele, e né, sempre tem que ir lá ligar a máquina dele, ou pedir para ele liberar, assim, e assim por diante. Então, assim, como que eu faço para poder fazer essa migração? Então, assim, a dica que eu dou é fazermos ali um trabalho de formiguinha, ou seja, ir gradualmente, né, de pouquinho em pouquinho, implementando cada um dos recursos. Tá? O primeiro deles que eu sugiro, é a implantação do Git e GitLab ou GitHub. Né? Então, assim, nesse caso eu estou pensando no pior cenário. Eu não controlo a versão do meu produto, eu quero começar a controlar. Primeiro de tudo, utilizar o Git e escolher um repositório de código-fonte, seja o GitLab ou o GitHub. Esse já vocês implementando esse step, já vai estar muito bom aí, muito melhor, e vocês vão estar na frente aí já de algumas empresas aí. O segundo step seria criar uma esteira de pipeline somente para realizar o build, né? Um CI somente que faz ali a compilação do nosso produto feito em Delphi. Tá? Então esse já é o step 2. O step 3 seria a gente adicionar na esteira a execução dos testes unitários. Tá? Ah, Armando, mas eu não tenho teste unitário. Beleza, nesse primeiro momento você pode pular esse step. Não, Armando, eu tenho testes unitários, então a gente já consegue garantir a qualidade colocando na esteira a execução desses testes. Tá? O step 4, então, é adicionar na esteira de CI, de integração contínuas, o análise estática, que é utilizando o SonarQube. Ou seja, ele vai, nessa etapa, a gente vai ter já a aplicação compilada, a aplicação com os testes unitários em execução, e a gente incrementa ali um analisador estático para garantir a qualidade ali do nosso desenvolvimento. E por último, nós podemos ali adicionar a esteira de CD, que é para fazer ali a liberação para o cliente de forma automatizada. Então, essa é a dica que eu dou de como que a gente muda a cultura aí na nossa empresa.
Bom, então daqui para frente eu vou mostrar um exemplo na prática de como que é uma pipeline com falha, ou seja, o desenvolvedor ele vai commitar um código errado para ver como que é feito esse ciclo do CI, né, do Continuous Integration. Vou mostrar um com sucesso e por último eu vou mostrar um ciclo de um CD, né, de um Continuous Delivery, como que a gente faz para criar uma versão nova ali para o cliente utilizando, né, todas essas pipelines, né, que faz jus aqui a apresentação, né, do Delphi ao pipeline contínuo. Então, vamos lá no exemplo na prática. Bom, então aqui eu estou com o Source Tree aberto. Então, essa é a ferramenta que eu utilizo para poder fazer toda a orquestração, todo o gerenciamento aqui do nosso projeto. Ele é atrelado ao Git, então por isso que eu utilizo essa ferramenta, que é uma ferramenta gráfica que facilita ali no nosso dia a dia. Então, neste primeiro momento, o que eu farei aqui? Eu farei, né? Vou fazer ali digamos assim, uma alteração que vai impactar a nossa construção, nosso build, né? A compilação do nosso produto. Neste caso, eu estou com a develop, então, conforme aquele ciclo, né? Aquele fluxo que eu mostrei, eu vou criar uma branch paralela aqui, chamada feature, ali eu já tenho a task 05, eu vou colocar aqui task 06, beleza, e vou mandar criar. Então ele cria aqui uma branch local. Só que aqui ele criou embaixo aqui da develop, não tem importância não, tá? Vamos deixar aqui na task 06 mesmo. Vou abrir aqui o Delphi. Neste caso estou utilizando o Delphi 12, tá? A última versão ali. E nesse caso eu vou abrir aqui o nosso projeto. Opa, o projeto não está aqui, está aqui no fontes, treinamento. Beleza. E aqui temos aqui o nosso programa. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar um código aqui totalmente aleatório. Beleza. E vocês podem ver que se a gente compilar aqui o nosso projeto, vou até compilar o grupo inteiro, ó, ele já apresenta falha. Então assim, quando nós trabalhamos ali com repositórios, com pipeline, a nossa pipeline, a nossa esteira, ela tem que nos alertar que houve uma quebra e não deixar o desenvolvedor fazer essa mesclagem para o branch principal, para develop neste caso. Então é isso que faremos. Então neste caso, podemos vir aqui no nosso source tree, vim aqui no file status, né? Apertarmos F5, beleza. Fontes, tal, acho que eu não salvei, né? Deixa eu salvar aqui nosso arquivo, perdão, beleza, F5, aí, já apareceu aqui. Então eu vou vir aqui, né? O desenvolvedor ele vai lá e vai tentar submeter esse código falhando aqui. Então vou colocar aqui task 06 e vou mandar fazer aqui um push e vou realizar o commit. Neste caso ele já mandou para o servidor. Estarei abrindo aqui então o meu GitLab e aqui ele vai clicar. Vocês podem ver que ele já mostra aqui para criar aqui um novo merge request. Então eu vou criar um merge request e vou associar para mim mesmo, né? Mas aqui vocês iam associar uma terceira pessoa ou segunda pessoa. E aqui eu vou mesclar diretamente para develop e vou criar aqui nosso famoso merge request. Então neste caso, ó, ele está bloqueado, nosso merge, porque ele ainda não teve a resposta da nossa pipeline com sucesso. Então, mas onde que fica as nossas pipelines? Então aqui, quando a gente cria o nosso merge request, nós temos aqui o commit, que foi o commit que eu acabei de fazer, e nós temos aqui pipelines. Ó. Nessas pipelines, nós temos aqui os estágios, tá? O estágio 1, que é para compilar o Delphi, nós temos o estágio 2, que é para executar o teste unitário, e nós temos aqui o estágio 3, que é para fazer ali a análise estática, tá? Usando o SonarQube, e aqui a questão do relatório de vulnerabilidades. Então, esses estágios aqui ó, é o que correspondem ao nosso Continuous Integration. Enquanto ele faz aqui né, a construção e tudo mais, eu vou mostrar como que a gente configura essa esteira. Tá? Então, aqui no nosso projeto, deixa eu abrir aqui o nosso... Só um minutinho. Aqui no nosso projeto principal, deixa eu abrir aqui em outra aba para ficar mais fácil. Nós temos aqui o arquivo do GitLab YAML, tá? Então, quando temos este arquivo aqui no nosso projeto, o próprio GitLab, ele sabe que tem que fazer a tua esteira de desenvolvimento. E o que temos nessa esteira?
Aqui neste momento eu vou explicar essas 4 esteiras aqui, ó, que é a compilação do Delphi, execução dos testes e análise estática utilizando aqui o SonarQube, tá? Esses aqui são do CD, que eu vou explicar mais para frente. Então, para poder fazer a compilação do Delphi, nós temos esse estágio e nós executamos aqui um ponto .bat, que está aqui também versionado no nosso projeto. A gente tem as opções para armazenar aqui o executável, né, da pasta bin, beleza? E que se falhar esse nosso estágio, a gente vai bloquear. Então é aqui que a gente coloca essa menção. Ou seja, se falhou na compilação, a gente bloqueia o nosso merge request. Então temos que ter essa opção aqui como falso, tá? Ou seja, permite falha? Não permite. E aqui nós marcamos em quais branches nós queremos rodar esse estágio, né? Esse compile Delphi aqui. Nesse caso, vai ser para esses branches aqui. E o mais importante de tudo é essa tags aqui, ó, tags-delphi, tá? Então assim, lembra que lá na introdução eu expliquei que devemos ter uma VM, né, um servidor para poder instalar ali o nosso Delphi, né, com uma licença válida, né, a partir da versão Professional e assim por diante. Então devemos marcar em qual tag vai ser rodado então esse estágio aqui, tá? Essa tag aqui, ó, nada mais é do que o Git Runners aqui do nosso GitLab. Então aqui em Settings, nós temos aqui o menuzinho de CI e CD. Nesse menuzinho nós temos aqui Runners. Então, conforme a gente expande aqui, nós temos aqui todos os Runners. Runners são máquinas ali que vai rodar a nossa pipeline, tá? Quando nós não configuramos aquelas tags, ele vai executar qualquer runner que está aqui do lado direito, só que são runners ali baseados em Docker, Linux e assim por diante, que não tem a instalação do Delphi ali. Então, nós temos que criar uma customizada, tá? A gente tem que criar um runner específico. Então, por isso que lá nós colocamos aqui Delphi, porque esse camarada aqui eu criei de forma manual e está apontado para o meu servidor onde eu tenho a instalação do Delphi. Inclusive, fica a dica, temos um vídeo aqui que eu mostro como faz essa configuração desse runner aqui, apontando para uma VM aí que vocês têm na empresa, tá? Beleza, então feito isso, é a partir dessa nomenclatura que ele vai rodar, né? Vai identificar qual que é o runner e vai rodar ali a nossa pipeline. Bom, voltando aqui então para o nosso merge request, pode ver que falhou, né? Quando clicamos aqui, o desenvolvedor que vai fazer a revisão, ele não consegue fazer a mesclagem, tá? Então, pode até dar para ver aqui, ó, que tá para setar o auto merge, ou seja, não está escrito merge. Então, ele foi bloqueado porque a pipeline não passou. Se clicarmos aqui em pipelines, veremos aqui, ó, que na pipeline, ó, quando clicamos aqui, ela foi, né, falhou porque a gente colocou aquele código lá de forma errada. Então aqui a gente consegue ver toda a parte do código em si, tá? Beleza. Tá, mas como que ele conseguiu fazer a compilação e tudo mais, né? Então lembra que aqui no nosso GitLab.yaml ele executa esse compilador.bat. Então este camarada aqui é onde ele faz toda a compilação, usando lá o MS-Build, usando lá RSVars da própria embarcadeira para poder fazer a compilação, tá? Então neste caso falhou ali a nossa pipeline. Agora vamos fazer então essa correção, né? Então simplesmente eu vou voltar aqui para o nosso Delphi, vou remover esta linha aqui, beleza, vou salvar e o desenvolvedor vai lá e vai ter que fazer um novo commit. Então vamos dar um F5 aqui e vamos marcar aqui para setar aqui de forma para a gente enviar esta alteração. Vou marcar aqui task05 e vou fazer o commit. Beleza. Feito o commit, se voltarmos aqui para o merge request, olha, até mostrou aqui, ó, pipeline criada, porque a cada commit ele vai criando novas pipelines. Então, ó, commit 2, para aquele commit ele já criou aqui a nossa próxima esteira, né, nosso próximo CI. Neste caso aqui ele está tentando compilar, né, ele tá pendente, na verdade, ele está montando, né, apontando lá para o nosso servidor. Então, enquanto ele faz aqui a preparação, vamos voltar lá e continuar a nossa saga ali naquele arquivo do YAML, tá? Então, vamos lá. Então, aqui no YAML, eu expliquei para vocês como que funciona aqui o compile, né, a compilação.
A execução do teste também é bem simples, né? Nós temos um estágio aqui, ou seja, passou aqui da nossa compilação, ele vai executar aqui o script para executar os testes unitários. Então ele navega até a pasta bin e basicamente executa lá o nosso executável do teste unitário, volta para a pasta bin e monta o relatório da cobertura, tá? Este relatório da cobertura é para a gente poder utilizar depois lá no nosso SonarQube, tá? Então por isso que eu executo este ponto bat aqui. Feito isso, então, aí sim ele faz ali a parte do SonarQube, tá? Então ele faz a análise estática do nosso código. Então aqui também temos uma receitinha de bolo para a gente poder fazer ali a análise estática do nosso código. Deixa eu fechar aqui o source tree para não aparecer a mensagem de autenticação. Beleza. E por último aqui tem a parte do deploy que eu vou explicar aqui mais para frente. Maravilha. Então vamos lá, vamos voltar aqui. F5. Beleza, ó. Então vocês podem ver, ó, que neste segunda pipeline a compilação passou com sucesso. Passou com sucesso, aí ele passa para a próxima, tá? Ó. Opa, passou aqui da segunda, foi para a terceira. E aí agora ele já começa a fazer a parte da análise estática, tá? Integrado lá com o nosso SonarQube. Bem interessante, ó. Então nesse caso ele já vai fazer ali a nossa análise estática. Bom, show de bola. Dei uma pausa aqui no vídeo porque ele demora um pouquinho para fazer aqui a análise estática e tudo mais. Então vocês podem ver, ó, que rodou aqui o análise estática com o SonarQube. Se abrirmos aqui o SonarQube, né? Deixa eu logar aqui com a minha conta. Vocês vão ver que passou com sucesso. Eu tenho aqui o Econ 2024 e vocês vão ver aqui que passou com sucesso, né? Inclusive aqui ele mostra que foi com sucesso. Beleza. Então, nesse momento, depois que rodou aqui a pipeline, ele mostra aqui que passou. E aí sim, o desenvolvedor que está fazendo o code review, ele pode vir aqui em view. E agora não está mais setado como auto merge, já está como merge para ele ser feito a mesclagem. Ou seja, ele vai pegar dessa branch aqui, ó, feature task 06, que foi a tarefa que o desenvolvedor desenvolveu, e vai mesclar lá para develop, que é o branch de desenvolvimento. Então, ele pode realizar aqui o merge. Feito isso, ó, ele já mergeou, já mesclou, e em seguida, ó, ele já dispara uma outra pipeline. E da onde que é essa outra pipeline? É a pipeline da develop, tá? Ou seja, como a gente fez uma mesclagem para um outro branch, aquele branch também tem que rodar uma pipeline em si. E onde que vemos as pipelines que estão sendo rodadas? Então aqui do lado esquerdo nós temos aqui a parte do repositório, aqui, ó, cadê os repositories? Nós temos aqui a parte do o código, né, em si, aqui, ó, build, e temos aqui pipelines. Então neste caso ele vai listar todas as pipelines ali em execução, tá? Então aqui tem algumas com falhas que eu estava fazendo um teste e tudo mais. O que importa aqui para o nosso vídeo é essas aqui, ó. Então essa penúltima foi a anterior que executamos e essa daqui é a próxima, que é a da develop, tá? Essa da develop, vocês podem ver que tem um estágio, né, um step a mais, né? Opa, como assim um step a mais? É a step de execução do nosso CD, ou seja, lembra que lá no começo a gente tinha as branches, tá? Branches locais, normalmente a gente não tem a parte de liberação. Por quê? Porque é uma branch paralela, onde tem a atividade do desenvolvedor e ele não pode ser liberado para cliente, tem que ser uma branch de desenvolvimento. Então, neste caso, a gente habilita só essa parte da release aqui para develop, tá? E o que temos nessa release? Basicamente são as versões que a gente quer gerar, ou se a gente quer gerar uma versão maior, uma menor ou uma correção. Igual eu comentei ali no vídeo, a gente consegue fazer esse gerenciamento aqui, tá? Então, quando ele rodar essa nossa pipeline, eu vou simular aqui um patch e mostrar para vocês ali que ele incrementa a nossa versão ali de forma automatizada, tá? Então aqui, ó, no nosso fonte, eu criei aqui uma constante onde nós temos aqui o número da nossa versão. Neste caso aqui, ó, a versão 1.2.2. Então, já imaginou, tem algumas empresas que eu sei que utilizam esse controle de versão. E a cada liberação, ele tem que vir aqui, alterar de forma manual essa numeração, submeter lá para o servidor e gerar a tua versão. Isso aqui a gente consegue fazer de forma automatizada, que é o que eu vou mostrar agora em sequência. Então, neste caso, ele vai mostrar
essa numeração aqui, incrementando aqui de 2 para 3, tá? E, obviamente, ele já vai fazer esse executável, né? Ele vai criar esse executável lá no servidor, onde, né, depois o cliente ele pode fazer ele baixar via FTP, ou se você tiver uma ferramenta de atualização automática, ele consegue pegar essa nova versão, beleza? Bom, então aqui ele está ainda rodando aqui o nosso pipeline, está fazendo aqui o SonarQube, tá? Enquanto ele executa, vamos ver como que a gente monta essas releases aqui, tá? Que faz parte do nosso deploy. Ressalto que vamos ter vídeos específicos aqui de Continuous Delivery, então aqui vai ser um overview geral. Então aqui no nosso YAML, temos aqui essa parte aqui do release, nós temos aqui a parte do major, do minor e temos aqui o patch. Basicamente, ó, vocês podem ver que tem aqui a imagem do Python e aqui eu não estou utilizando mais aquela nossa VM do Delphi, tá? Por quê? Porque não temos mais a necessidade. Então, neste caso, ele vai apenas criar uma nova versão, vai alterar a nossa numeração no nosso .pass para a gente poder fazer ali a criação da nossa tag, tá? Então, neste caso, o que ele vai fazer? Basicamente, se utilizarmos qualquer uma dessas opções aqui, ele vai pegar a nossa develop e vai criar uma tag, ou seja, uma versão fechada, e vai disponibilizar aqui no nosso GitLab. Ele faz uma cópia e deixa ali armazenado para a gente poder fazer ali a distribuição. Que a distribuição é essa última etapa que eu vou explicar em sequência, que é a parte do deploy. Que aí sim, neste caso, a gente está utilizando uma VM aqui, que é onde vai ficar ali o nosso executável, tá? Então, vamos lá ver se já terminou aqui a nossa pipeline, ó, tá em execução, vamos aguardar. Maravilha, já fez aqui a análise estática e aqui ele já libera para a gente fazer aqui a nossa liberação, né? Criar ali a nossa versão. Neste caso, o que eu farei? Vamos criar aqui um patch, né? Um patch de correção. Então, vamos clicar aqui. Vamos aguardar ele startar. Nesse momento, ele ainda não está fazendo ali o deploy, né? Ele está só fazendo a release, preparando, fazendo uma cópia dessa develop aqui e criando uma tag aqui para o nosso GitLab, tá? Então aqui ele está preparando, né? Está em pausa, deixa eu apertar F5. Beleza, está em runner. Vamos aguardar. E basicamente, quando clicarmos aqui em tags, vocês vão ver que vai ter uma nova versão, né? Nesse caso vai ser a 1.2.3, né? Se não me falha a memória ali. E depois a gente vai fazer ali o deploy, que aí sim, ele vai pegar essa tag, vai compilar e vai disponibilizar ali o executável no nosso servidor. É isso que ele vai fazer. Beleza, ó. Então nesse caso eu apertei F5, ó. Então ele já criou aqui a atualização. Já criou uma tag, né? E já vai rodar de novo aqui a pipeline da develop. Por quê? Porque a gente mudou via script aqui. Ele muda aquela constante, muda a numeração. E aqui ele também roda a pipeline aqui da versão que a gente vai liberar, tá? E aqui nessa tag, nessa versão que a gente vai liberar, vocês podem ver que o estágio ele já é um pouquinho diferente, ó. Ele tem menos estágios. Os estágios principais é compilar a versão, fazer a execução do teste unitário e aqui por último fazer o deploy, ou seja, que é aqui, lá no nosso fluxo onde eu demonstrei, é aquela parte da produção, né, onde a gente manda para a produção o nosso executável. E é isso que faremos agora em seguida. Bom, então aqui ele acabou de rodar aqui as pipelines, né? Eu fiz um corte aqui no vídeo para não demorar muito. Mas aí sim, agora a gente consegue fazer o deploy ali para o nosso servidor. Só que antes de eu disparar aqui o deploy, eu vou mostrar para vocês que vai mudar aqui a versão do nosso software. Então, neste caso, eu já estou aqui com o meu servidor aberto e eu tenho essa pasta aqui de release. E dentro dela nós temos o nosso executável aqui da aplicação, que está na versão 1.2.2. Então, vamos ver se depois que a gente fizer o deploy, se vai mudar essa numeração. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso GitLab. E vamos startar aqui então o nosso famoso deploy, ou seja, vamos disponibilizar essa versão para mercado, lá para a produção, para os clientes poderem baixar e fazer toda a atualização. Então, beleza. Já disparei aqui, ele está rodando esse estágio, né, esse step. E assim que acabar, ele vai disponibilizar lá um novo executável lá naquela pasta, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. Isso aqui é um processo bem rápido, porque como ele já compilou, basicamente ele pega
aqui do nosso servidor, né, do nosso GitLab, e disponibiliza lá para pasta lá. Então vamos vir aqui, ó, abrimos aqui, apertamos F5, né, aqui no Windows, beleza. Quando clicarmos aqui, maravilha, já temos uma nova versão ali disponibilizada, que é a versão de correção aqui de número 3, tá? Maravilha. Perfeito. Então, feito isso, como que é esse estágio, né? Esse step aqui do deploy, né? Se voltarmos aqui para o GitLab, é esse estágio aqui, onde nós executamos aqui um ponto .bat, que ele faz toda a parte do deploy, né? E depende aqui da compilação e da execução dos nossos testes unitários, tá? Bom, então esse aqui foi um pouquinho do overview que eu quis mostrar para vocês do que rolou da minha palestra lá na Embarcadero Conference. Eu sei que ficou algumas coisas aqui ainda para ser explicada de forma mais detalhada, então eu recomendo vocês a seguirem aqui o canal. Eu vou estar ao longo das próximas semanas postando mais especificamente sobre cada step, principalmente sobre os Continuous Delivery, que ainda não tem aqui no meu canal. Tem alguns vídeos voltados para o CI, né, o Continuous Integration, mas o Continuous Delivery eu estou já gravando novos vídeos aí, então fiquem atentos, tá? E comentem aqui o que vocês acharam, se na empresa de vocês já utilizavam esteiras de desenvolvimento, ou se ainda é da época arcaica, né, lá de 1980. Ficarei muito feliz aqui em estar sanando dúvidas e ver também como que funciona aí na empresa de vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.